Beleza, galera? Hoje é dia 18 de abril de 2020 e hoje eu farei a resenha do livro A História da Igreja Cristã, escrito por Robert Nichols. Excelente livro, só para vocês terem uma ideia, o meu resumo dele deu 36 páginas. Olha o resumo aí, em letras razoavelmente pequenas. Ó, tudo isso é o resumo que eu fiz. 36 páginas. 36 laudas, né, por assim dizer. Por quê? Porque eu sou meio suspeito, porque eu gosto muito de história. História, então eu acabo achando que tudo é importante e começo a anotar tudo aqui, data, nome de pessoas envolvidas e tudo mais. Acho muito legal. E esse livro ele trata da história da igreja cristã. Então, desde o seu início, logo após lá o período apostólico, até a década de 40. Não vai chegar até os dias de hoje. É importante dizer também que ele vai falar mais das igrejas norte-americanas, lógico, no final do livro, né? Ele começa falando a respeito da plenitude dos tempos. Se você leu a sua Bíblia, você vai saber que Jesus veio para cá na plenitude dos tempos, e ele vai falar o que significa isso, ou seja, um mundo propício para isso, através da Pax Romana, do Império Romano, através da língua grega e da cultura grega que predominava no mundo inteiro, e através dos judeus, da religião e tudo mais. Então ele vai fazer esse panorama interessante aí, sobre a plenitude dos tempos e a vinda de Cristo para cá. E depois de lá para cá ele vai falando sobre tudo, sobre os pais apostólicos, sobre a Idade Média, sobre a Igreja Católica no sentido do catolicismo universal, não a católica romana. Só que mais para frente ele fala a respeito da fundação da Igreja Católica Romana, ele vai falar sobre a questão dos papas, ele vai falar sobre a cisão da Igreja Ocidental com a Oriental, ele fala da questão de Antioquia e a Igreja... Antioquia, no caso, seria a Igreja Oriental, e Alexandria, no caso da Igreja Ocidental. Então ele fala dessa diferenciação. Ele trata de um ponto muito interessante que poucos livros sobre a história da Igreja tratam, que é a respeito da Igreja Ortodoxa Oriental. Vai falar bastante a respeito dela, que tem algumas diferenças da Igreja Católica Romana. Ele vai falar sobre a Reforma Protestante, ele vai falar como o Evangelho chegou em países como a Inglaterra, Escócia, Irlanda, França, Alemanha, Suíça, Itália, enfim, a Europa de uma forma geral. Depois ele vai falar como que vieram para cá, no caso, para a América do Norte, como começou o evangelho aqui, chegando através dos puritanos, através do pessoal reformado que estava saindo da Europa para vir para cá, mas também fala das missões católicas também que ocorreram aqui e no mundo inteiro, a divulgação ou o serviço missionário na parte da Índia. Fala sobre as missões jesuítas, enfim, fala sobre os monastérios, sobre... É muito legal, o livro é muito completo. Ele fala sobre os franciscanos, dominicanos, agustinianos. Ó, vale a pena, vale a pena. Se você gosta desse assunto, compre esse livro, porque vale muito a pena. Ele é razoavelmente... nem fino, nem grosso, é médio, né? Médio, tem umas 300 e pouquinhas páginas. Eu demorei 3 meses para lê-lo pelo seguinte motivo. Eu estava lendo ele até no começo do ano e aí eu comecei a fazer o seminário. E aí no seminário eu não estava conseguindo ler ele, tendo em vista a quantidade de livro que nós temos que ler no seminário. Por exemplo, esse livro que eu estou lendo para o seminário, Pensamento... Cadê? Não está aparecendo aí? Está com reflexo. O Pensamento Econômico e Social de Calvino. Olha a lapa do livro que eu estou tendo que ler. Está aqui marcada a página onde eu estou. Então, tendo em vista a quantidade de livro, eu não estava conseguindo lê-lo. Mas, agora... por causa da questão da quarentena, deu para eu dar uma agilizada nele. Então demorei exatos 3 meses para lê-lo. Comecei dia 16 de janeiro, terminei agora do dia 16 de abril. Esse livro ele faz parte dos livros quando eu estava me preparando para ir para o seminário no ano passado. E aí a gente teve uma relação de livros. 8 livros obrigatórios para ler e depois 8 livros recomendados. Não eram obrigatórios, que eram 8 também. E esse é o 6º desses não obrigatórios que eu estou lendo. Ainda faltam 2 até aqui na cara do gol, que é Calvino de A a Z e O Cristão e a Cultura. Devo estar começando ele. Eu vou até deixar aqui embaixo que eu já vou começar a ler provavelmente essa semana. Só que esse livro aqui, vamos lá de novo rapidinho falar a respeito do índice dele. Porque é sempre bom falar sobre o índice, porque daí você vê do que trata e do que não trata. No capítulo 1 ele vai falar sobre a preparação para o cristianismo, essa questão que eu falei a respeito dos romanos, gregos e judeus. No capítulo 2 ele vai falar sobre o século I. Depois, no capítulo 3 ele vai falar sobre a Igreja Antiga, que trata do ano 100 até o 313 depois de Cristo. No capítulo 4 ele continua nesse tema, a Igreja Antiga, falando a respeito dos anos 315 a 590 depois de Cristo. Depois ele fala a respeito, no capítulo 5, a Igreja no início da Idade Média, primeira parte, do ano 590 ao ano 1073.
No capítulo 6, a Igreja no início da Idade Média, segunda parte, do ano 590 ao 1073. No capítulo 7, ele vai falar a Igreja no apogeu da Idade Média, primeira parte, do ano 1073 a 1294. No capítulo 8, a Igreja no apogeu da Idade Média, segunda parte, do ano 1073 a 1294. No capítulo 9, a Igreja no apogeu da Idade Média, terceira parte, do ano 1073 a 1294. No capítulo 10, a decadência e renovação na Igreja Ocidental, do ano 1294 a 1517. No capítulo 11, a Era da Reforma, Revolução e Reconstrução, primeira parte, do ano 1517 a 1648. No capítulo 12, a Era da Reforma, Revolução e Reconstrução, segunda parte, do ano 1517 a 1648. No capítulo 13, a Era da Reforma, Revolução e Reconstrução, terceira parte, do ano 1517 a 1648. Nesse capítulo ele vai falar a respeito da Contra-Reforma e tudo mais, depois da Guerra dos 30 Anos. Depois no capítulo 14 ele fala sobre o cristianismo na Europa, da paz de Westfália ao século XIX, primeira parte, 1648 a 1800. Capítulo 15 ele fala sobre o cristianismo na Europa, da paz de Westfália ao século XIX, segunda parte, 1648 a 1800. Capítulo 16, o século XIX na Europa. Capítulo 17, o século XX na Europa. Capítulo 18, o cristianismo na América. E aí ele termina com esse capítulo falando sobre as primeiras tentativas, as 13 colônias e os Estados Unidos em geral. Nesse livro ele fala da origem dos anabatistas, ou dos batistas, né? Ele fala sobre os puritanos, ele fala sobre os calvinistas, ele fala sobre a origem do pentecostalismo, muito interessante. O que mais que ele fala? Então, praticamente é isso. É um panorama geral, do início da igreja até a década de 40. Lembrando que não vai falar sobre a igreja especificamente sobre o Brasil. Inclusive ele nem fala de nenhuma missão feita aqui no Brasil. Vai parar lá pela parte dos Estados Unidos. É muito interessante mesmo. Fala sobre os quakers, aquele movimento também que surgiu na Europa, depois veio para os Estados Unidos. Fala sobre Guilherme Penn, que deu origem ao estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, que ele era quaker também. Inclusive, ontem estava assistindo um filme das antigas, de 1952, vou gravar um vídeo aqui no canal a respeito dele, que falou a respeito dos quakers. Agora, por eu ter lido por eu ter lido esse livro, já facilitou o meu entendimento do que era um quaker, porque no filme ele não vai explicar o que é, só citou, falou que a esposa do cara lá era quaker. E falando em quaker, esse livro que eu li recentemente aí, A Celebração da Disciplina, até gravei a resenha dele aqui também, ele fala também, o autor dele é quaker, só que também não explica o que é. Não fala que tipo de movimento que é. E ele é interessante você agora saber. Então, você já sabe que ele é quaker, então você já sabe do que se trata. Você não fica perdidaço sem saber do que o autor está falando. Muito legal, muito legal. Oriento, aconselho para que, se você tiver condições, adquira esse livro. Ele é bem legal. E já fica como dica aí para quarentena. Pega ele e leia que você vai entender muita coisa aí. Muito legal, muito interessante, beleza? Então, um forte abraço e até a próxima. Bom, galera, eu esqueci de mostrar no vídeo, mas eu achei muito interessante, eu vou acrescentar aqui agora, que esse livro ele tem umas coisas muito legais. Primeiro, né, todas as referências que eles fazem a determinado assunto fica na própria página. Então ele fez referência a determinado ponto ali, já vai estar aqui na parte da nota do rodapé. Isso aqui é excelente para você não ter que ficar indo lá atrás no último capítulo do livro, fica aquela confusão, né? Você começa a ler aqui, aí tem uma referência e você tem que ir lá atrás para saber do que ele está falando. Então isso aí interrompe a leitura, é muito chato. Então é bem legal quando eles colocam aqui embaixo. E outra coisa que eu acho muito interessante é essa questão dessas notinhas que eles colocam no lado. Claro que tem espaço aqui para caso você precise fazer anotação própria, só que ele tem essas anotações da ideia central do parágrafo. Então tá aqui, esse parágrafão aqui, esse parágrafo gigante, ele tem essas ideias: organização da ordem dominicana, desenvolvimento da ordem. Depois na parte de baixo aqui, nesse outro parágrafo, sobre Francisco de Assis. E assim no decorrer do livro inteiro. Ó. No decorrer do livro inteiro ele vai ter essas notinhas nas laterais, ó, falando aí, que eu acho que é bem interessante. E outra coisa interessante é que no final de cada capítulo, eles colocam um questionário. Aqui, ó. E olha que interessante. Vem aqui umas questões. E aí você pode utilizar esse livro para a escola dominical, ou para estudar em grupo, ou estudar por conta própria mesmo. Você vai, anota as questões aqui, tenta responder para ver se fixou bem o conteúdo. Se não fixou bem, volta lá, vê o que o capítulo falava a respeito do assunto e assim por diante. É muito legal, dá para fixar bem o conteúdo dele. Muito legal esse livro, recomendo fortemente aí, beleza? Forte abraço.